Olá, meninas e meninos, como vocês estão? Seja muito bem-vindo a este canal, o Linguística Descomplicada. Eu sou o Silvio e se você gosta de linguística, é estudante ou apenas interessado pelos estudos da linguagem, eu peço que você se inscreva, acione as notificações, curta, comente e compartilhe os vídeos. Nós estamos falando sobre a teoria do signo linguístico em Saussure, já falamos do significante, do significado e estamos numa sequência agora falando sobre os princípios do signo linguístico, que são a arbitrariedade e a linearidade. Eu já falei com você que a arbitrariedade do signo linguístico quer dizer que não existe motivação para a associação entre o significante e o significado. Eu não consigo explicar esta associação. Porém, o próprio Saussure percebeu que havia alguns casos em que isso poderia ser questionado, isso poderia ser objeto de algum tipo de questionamento. E a esses casos, então, ele fez essa divisão entre arbitrariedade absoluta e arbitrariedade relativa. Absoluto é uma coisa que é total, completa. E relativo é uma coisa que é mais ou menos, digamos assim. Então, o que o próprio Saussure diz? O princípio fundamental da arbitrariedade do signo não impede distinguir em cada língua o que é radicalmente arbitrário, ou seja, totalmente, imotivado, daquilo que é só relativamente. Apenas uma parte do signo, nesses casos, é absolutamente arbitrária. O signo pode ser relativamente motivado. Então perceba que o Saussure não era uma pessoa radical, porque ele deu esses dois princípios, ele apresentou esses dois princípios do signo, arbitrariedade e linearidade, mas dentro do princípio da arbitrariedade ele percebeu que havia algo que poderia ser então motivo de contestação. Então por isso que ele veio com essa explicação. Existem signos que são totalmente arbitrários, mas existem signos que são relativamente arbitrários. E é sobre isso que a gente vai falar. Então, eu vou dar os exemplos para você, que são exemplos do próprio Saussure, mas você pode pensar em outros exemplos que vierem à sua cabeça, associados a isso, ao que seria arbitrário total, absoluto, e ao que seria arbitrário apenas relativo. Então, são três conjuntinhos de palavras, três duplinhas de palavras. Primeiro, 20 e 19, a palavra 20 e a palavra 19, não o número, tá? Mas a palavra. Segundo, pastor e vaqueiro. E terceiro, eucalipto e goiabeira. Então, vou repetir as palavras. 20 e 19, pastor e vaqueiro, eucalipto e goiabeira. Então, são duas palavras, três pares de palavras, de modo que, dentre essas palavras, então, cada par de palavras tem uma que se enquadra na concepção de totalmente, absolutamente arbitrário, e tem outra que se enquadra na acepção de relativamente arbitrário. E aí qual que seria a lógica? O que seria o totalmente arbitrário? É que você não consegue explicar de jeito nenhum a relação entre significante e significado. E o que seria o absolutamente arbitrário? É o que você consegue explicar mais ou menos. E aí a lógica é assim, no relativamente, você consegue explicar mais ou menos, só que vai chegar uma hora que você vai perceber que não dá mais para explicar. Então ele volta a ser totalmente arbitrário, mas tem um antes em que você consegue dar uma explicação assim mais ou menos lógica, e aí por isso que o Saussure vai chamar de relativamente. Ou seja, é um pouco arbitrário, mas é também um pouco não arbitrário. E aí, você já conseguiu identificar? Eu vou repetir de novo, para você pensar. Então, cada par tem uma que é o totalmente e tem outra que é o absolutamente. Então, 20 e 19 é o primeiro par. Qual que é o absolutamente e qual que é o relativamente? Pastor e vaqueiro. Qual que é o absolutamente e qual que é relativamente? Eucalipto e goiabeira. Qual que é o absolutamente e qual que é o relativamente? Bom, 19, vaqueiro e goiabeira são os relativamente arbitrários. Você acertou? E 20, pastor e eucalipto são os absolutamente ou totalmente arbitrários. E por quê? A gente consegue explicar ambos os casos, né?
Vamos começar pelos relativamente arbitrários. Se você observar a palavra 19, o que é que você consegue concluir da palavra 19? Que é 10 e 9. Então, a palavra 10, a conjunção e a palavra 9. Aí você junta e vira 19. Então, percebe que você consegue explicar? Então, o que é a palavra 19? 10 e 9. E isso é uma explicação. Até aí você consegue explicar. Agora, por que 10 é 10? Por que e por que 9 é 9? Aí já volta de novo para o totalmente arbitrário. Por quê? Aquela explicação a respeito da variação que existe entre línguas. Eu já falei com você da explicação a respeito dos dialetos, né? Mas tem ligado ao conceito de signo linguístico, tem a explicação ligada à variação entre os idiomas. Então, 10 em português vai ser uma coisa, em inglês vai ser outra, em japonês vai ser outra, e assim sucessivamente. O significante vai variar, embora o significado possa ser o mesmo. Então, você consegue explicar que 19 é 10 e 9, mas você já não consegue explicar o 10, o e o 9. Então, ele é relativamente arbitrário, porque até certo ponto você consegue explicar. O mesmo acontece com o vaqueiro. O que é o vaqueiro? É uma pessoa que, de alguma forma, cuida de vacas. Então, quem cuida de vacas é o vaqueiro. Até este ponto você consegue explicar. Por isso, ele é só um pouco arbitrário. Ele não é totalmente arbitrário. Agora, por que vaca é vaca? Aí já não dá mais para explicar. Porque aí vem a mesma coisa. Numa língua, vaca vai ser uma coisa, na outra língua, vaca vai ser outra coisa. Então, já volta de novo a ser totalmente arbitrário. Você não consegue explicar a relação significante-significado. Você só vai até certo ponto. Então, é relativamente arbitrário. No caso da goiabeira é a árvore, o pé de frutas que dá a fruta chamada goiaba. Isso vai acontecer com os nomes de pés de frutas em geral, né? Goiabeira, mangueira, macieira e assim sucessivamente. Então você fala, por que goiabeira se chama goiabeira? Aí você consegue explicar, porque da goiaba. Por que vaqueiro chama vaqueiro? Porque é a pessoa que cuida de vacas. Por que 19 chama 19? Porque é 10 e 9. Não é 10 mais 9, tá? 10 mais 9 é o numeral. A palavra é 19 porque é 10 e 9. Junta 10 e 9 e fica 19. Então, isso é o relativamente. Mas aí só vai até aí. Porque no caso da goiabeira, por que aquela fruta chama goiaba? Não existe motivo para isso. Você não consegue explicar essa relação. Então, você consegue explicar que é goiabeira porque dá goiaba. Mas por que goiaba é goiaba? Aí já acabou, não tem motivo mais e vem de novo a história da variação idiomática. Para cada língua, aquela fruta vai ter um nome diferente. Então, ficou claro para você por que ele é só mais ou menos arbitrário? Até certo ponto você consegue explicar, depois já não consegue mais. E aí vem o segundo conjunto de palavras, que a maioria das palavras integrantes do idioma se enquadram nessa acepção de absolutamente, totalmente, 100% arbitrários, que são as outras palavras dos parezinhos que eu acabei de falar para você. Então, 20, pastor e eucalipto. Por que 20 é 20? Você pode falar assim, porque é 10 mais 10, mas aí o que você está explicando é o numeral, não é a palavra. Lembra que no 19 eu consigo explicar. A palavra é 19 porque é 10 e 9. Não é 10 mais 9, tá? 10 mais 9 é o numeral. É 10 e 9. 20 eu não consigo explicar, porque 20 não é 10 e 10. 20 é 10 mais 10. Então, o que você explica é o numeral. Então, 20 é totalmente arbitrário. Por que 20 é 10 mais 10? Ou por que 20 é 20? Por que 20, a palavra 20, é a palavra, não é o numeral, tá? Por que a palavra 20 é 20? Podia ser qualquer coisa, mas ficou convencionado que seria assim e ficou assim. O mesmo acontece com pastor. Aí talvez você consiga até fazer uma associação mais ou menos lógica entre o pastor de ovelhas e o pastor líder da igreja evangélica. Porque faz-se uma espécie de associação entre as pessoas que participam daquele grupo, daquele agrupamento
como sendo as ovelhas do líder, que é o pastor. Então, talvez assim você até conseguiria fazer, mas é por aproximação, né? Não é no sentido literal, e a língua permite isso. Agora, no sentido literal, aquele que cuida de ovelhas, por que é pastor? Como que você explica a associação entre significante e significado? E aí, mais uma vez, essa associação é quando eu falo para você a palavra, essa sequência linguística pastor, e você consegue, na sua mente, é tudo psíquico, você consegue juntar o significante com o significado e saber o que é. Então, eu mostro 3 desenhos de 3 profissões, e aí eu falo para você assim, e você conhece as 3. Um delas é o pastor de ovelhas. Eu falo para você, qual que é o pastor de ovelhas? E aí você aponta o dedo para mim. Por que você consegue fazer isso? Porque você tem na sua mente a possibilidade de associar significante e significado. Então você consegue fazer a relação, logo você consegue apontar lá para o desenho e dizer, este é o pastor. E o mesmo acontece com o eucalipto. Por que eucalipto chama eucalipto? Não tem motivo, não tem explicação. Isso é arbitrariedade. Então, 19, vaqueiro e goiabeira, nestes exemplos, são relativamente arbitrários. 20, pastor e eucalipto, são absolutamente ou totalmente arbitrários. Um conjunto de palavras você consegue explicar, mais ou menos, e no outro conjunto você não consegue explicar de jeito nenhum. Isso foi uma sacada do Saussure era brilhante, genial. Foi uma sacada dele ao perceber que o princípio da arbitrariedade poderia ser contestado por alguém dentro destes exemplos, né? Dentro dessas considerações que ele próprio fez, da arbitrariedade total, absoluta, e da arbitrariedade relativa, mais ou menos, né? Bom, ainda tem uma outra coisa de princípio do signo linguístico sobre a qual eu quero falar com você. Eu ainda não falei sobre a linearidade, mas ainda tenho que dizer para você a respeito da diferença entre signo linguístico e símbolo, tá? Tem uma diferença e é bom eu falar para você perceber qual é a diferença, para que você não confunda, porque não são iguais de jeito nenhum, tá? O símbolo não é igual ao signo linguístico. Mas eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, tá? Então, mais uma vez, eu peço que você curta, comente, compartilhe os vídeos e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por você ter visto mais esse vídeo e eu encontro você no próximo. Até lá!